Agradeço muito a Deus por você, que sempre está ligado conosco em nossas transmissões. Eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Eu quero mandar um abraço especial para todos que estiveram hoje no Círculo de Oração, e foi uma bênção muito grande lá, em nome de Jesus, né? Sobre os relatos ali da pastora Conceição. Agradeço muito a Deus pelo empenho de quem tem estado ali às terça-feira, orando pelo ministério, investindo ali na casa de Deus em oração, e nós temos visto os resultados acontecer gradativamente, né? Eu quero mandar um abraço para todos que estão viajando, que estão voltando para casa, né? Muitas pessoas voltarão ainda amanhã pela manhã, mas eu peço a Deus que guarde você nessa jornada de volta, guarde a sua família, que Deus possa abençoar você e toda a sua casa de uma forma muito especial. Meus queridos, eu quero deixar uma palavra que está registrada no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, que fala sobre não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. E a palavra de Deus, nós vamos ler do versículo de número 12 e 13, do capítulo 10 de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a palavra de Deus ela diz assim para mim e para você: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. E você que me ouve, diga amém, diga graças a Deus. Pois bem, preste bem atenção. Eu gostaria muito que você lesse o capítulo 10 de 1 Coríntios todo, e Deus vai falar tremendamente ao teu coração. Meus amados, nós cometemos muitas falhas, muitos erros, em momentos da vida que não é mais para se cometer. Quando nós pegamos esta palavra e nós observamos a jornada do povo de Deus, lá do Egito até a terra de Canaã, foram 40 anos. 40 anos que poderia ter se tornado, era para ser 40 dias, mas cada ano cada dia que os espias passaram na terra de Canaã se transformou em um ano. Então eles passaram 40 anos naquele deserto. E quando a palavra de Deus aqui está dizendo que aquele que cuida está em pé, olhe que não caia. Quando a palavra de Deus fala sobre a tentação, não tentar a Cristo, não tentar a Deus, é não provocar a Deus, é não provocar a Jesus. E hora e meia, até mesmo aquelas pessoas que dizem: pastor, eu sou de Jesus, eu entreguei a minha vida a Cristo, mas as nossas atitudes têm levado. Muitas das vezes eu creio que o Senhor Deus Todo-Poderoso fica irado, revoltado com o povo nessa terra. Quando nós olhamos a jornada dos israelitas, dos hebreus, naquele deserto, né, ali no capítulo 32 de Êxodo, a maior afronta a Deus da idolatria aconteceu ali. Bebedeira, orgia, né? Cometeram vários pecados na construção daquele bezerro de fundição. E ali, não apenas ali, mas quando chegaram nas águas de Mara e murmuraram, murmurações, tudo isso você vai encontrar aqui no capítulo de número 10 de 1 Coríntios. E por causa disso, muitos dos israelitas, muitos dos hebreus não entraram na terra prometida. Mas quando a palavra do Senhor está dizendo para nós no versículo 12, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Quantas pessoas, amados, entregou a vida para Jesus um dia, passou pelas águas batismais. Eu acredito que nesta noite de domingo, de dia 16 do 2, perdão, nessa terça-feira, não tem carnaval, mas o povo guardou um feriado, está guardando feriado. E nesse fim de semana muitas pessoas foram para retiros espirituais. Muita gente passa pelas águas, alguns passam pela emoção,
outros passam porque realmente entenderam o chamado, né, do Evangelho, a palavra de Deus, entrega a vida para o Senhor. Mas o negócio não é apenas como a gente começa a andar com Deus, mas é como nós vamos terminar essa jornada. Muita gente começaram uma caminhada linda com Deus, mas achando-se que estava firmado na rocha que é Jesus, na verdade não estava. Estavam com seus pés na areia. E não vigiaram na sua caminhada e acabaram caindo. E toda vez que nós cometemos um erro, nós tentamos a Deus, nós provocamos a Deus, nós provocamos a Cristo, que pagou um preço alto por nós. Amados, e como é que nós fazemos isso quando nós metemos os pés pelas mãos? São pessoas que, infelizmente, não deixam certos tipos de amizade que deveria deixar. Você hoje é um exemplo. Você hoje é luz nas trevas, é o sal da terra. Mas quantas pessoas não é o tempero, não é o equilíbrio no meio dessa sociedade desequilibrada? Outras pessoas podem dizer assim: olha, pastor, eu quando eu vim para a igreja, eu tirei da minha casa tudo que era imagem de escultura, mas você colocou outra coisa lá. Talvez você colocou um quadro que tem a imagem do teu pastor, do bispo da igreja, do apóstolo. E toda vez que você olha para ele e suspira dizendo: esse homem é tremendo, você também idolatra. Porque quem que nós devemos? Nós devemos respeitar e muito a liderança da igreja. A liderança da igreja existe para ser respeitada, sim, mas não idolatrada. Na maioria das vezes, há pessoas que idolatram como se estivesse idolatrando uma imagem de escultura. Então, às vezes, a pessoa muda, ela tira os olhos de uma imagem feita de gesso, de pedra, de pau, né, de mármore, de ferro, de ouro, de prata, e coloca os olhos num bem material. Quantas pessoas idolatram seus bens materiais e tentam a Cristo, provocam o Senhor e provoca a Deus a ira? Sabe, amado, o que faz a diferença na nossa vida é que Jesus ele está constantemente lutando nossas guerras por nós, advogando nossas causas. Quando nós pegamos a história dos hebreus na sua jornada de Cádiz Barneia, né, a passar por todos os territórios, 40 anos naquele deserto, as serpentes de bronze, né, que matou tantos israelitas no deserto, tantos hebreus ali no deserto, o fogo, né, que consumiu ali naquele arraial, tantos por causa de quê? Das murmurações. E muitas das vezes nós estamos vendo pessoas que infelizmente começaram uma vida muito bem com o Senhor, mas de repentemente caíram. Caíram na prostituição, caíram nos relacionamentos, né? O Senhor, ele nunca aprovou um relacionamento místico. O que é isso, pastor? Um relacionamento místico é uma pessoa de Deus que faz profissão de fé em Cristo Jesus, que se une a uma pessoa leviana, pagã, a uma pessoa que não tem amor a Cristo, que não tem respeito pelo Senhor, e você acaba tentando o Senhor. E quantas pessoas que não vigiou, que não vigia, eu estou bem, estou firme com Deus, e não vigia, daí a pouco cai. Né? É uma bênção que chega, a pessoa transforma a bênção em maldição. É uma situação que a pessoa está orando tanto a Deus, de repente essa situação se torna um laço na sua vida. É algo que a pessoa recebeu com tanto amor de Deus, mas a pessoa não soube entender aquilo e acabou contaminando, estragando aquilo que Deus deu. Amados, quantas pessoas hoje, infelizmente, despencaram na fé por se envolver em negociatas, se envolver em relacionamento, se envolver com amizades que já era envolvida no mundo, mas acha que aquela amizade é a sua estrutura de vida. E as coisas que a pessoa vai colocando, vomitando dentro do ouvido do outro, né, que vai deixando chegar até o coração, o que acontece? Vai contaminando e tem derrubado muita gente. Muitas pessoas têm enfraquecido na fé por causa de certos tipos de atitudes que têm tomado. Estão caindo. Não são poucas pessoas, são homens de Deus, mulheres de Deus, são pregadores, são levitas na igreja, são obreiros, que infelizmente no seu achismo se envolvem em situações que acaba os separando da presença de Deus. Acaba os fazendo se prostrar. Muitos hebreus se prostraram lá no Egito.
lá no deserto. Muitos hebreus viram a terra, mas não entraram nela. Muitos hebreus se tornaram prisioneiros cativos dentro da terra da promessa. Por quê? Por tomar atitudes erradas. Então a palavra de Deus, ela diz assim no versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar. Acima do que podeis antes com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amados, muitas das vezes, não se assuste, eu vou dizer para você uma coisa, que o ser humano é mestre de atribuir os seus fracassos, os seus erros a Satanás. A mulher está cheia de pombagira, e aí o culpado é o diabo. Ela veio para a igreja, ela começa a se prostituir às vezes dentro da igreja, e ela acaba colocando a culpa nas pombagiras, no capeta. E aonde é que está o caráter dessa pessoa? Aonde é que está o livre-arbítrio? Eu não quero mais servir essas coisas, eu quero servir agora a Cristo. O homem vem para a igreja, e ao invés dele se tornar um exemplo, agora, no meio do caminho, ele vai voltar a beber de novo, ele vai voltar a se drogar de novo, ele vai prostituir, ele vai adulterar. Quem é o culpado? É o capeta, é o diabo. Eu falo para você que Satanás, ele não deita um homem numa cama. Ele mostra o adultério, ele mostra os prazeres, esconde a dor que virá depois do prazer. Ele esconde, ele mostra a doçura, mas esconde o fel. E tudo começa muito bem para terminar mal depois. Eu ainda não vi uma história dessa que acabou bem de verdade. Por quê? Satanás, ele só mostra os prazeres. Quando ele consegue derrubar, quando ele consegue fazer a pessoa chegar ao pecado, porque uma vez que ele mostra o homem que não é convertido, a mulher que não é convertida, acaba se envolvendo em situações, mais para frente a pessoa vai entender: estou caído, estou separado de Deus, vivendo um grande engano dentro de mim mesmo. Agora, o diabo, ele mostra: você tem o poder de dominar. Porque o Senhor disse: o pecado jaz à porta, disse para Caim. O pecado jaz à porta, mas sobre ele tu deves dominar. Ele deu o livre-arbítrio. A maioria das pessoas erram, consciente de que estão errando, e depois colocar a culpa no diabo. Eu imagino que muitos pregadores falam isso em tom até humorada, né? Que muitas das vezes o diabo deve falar para Deus: tudo eles colocam a culpa em mim. Ele mostra. Quando você está nas suas redes sociais, você tem o controle de você se relacionar com coisa errada, de você entrar em coisa errada, de você fazer coisa errada. Você tem o controle de não fazer. Isso vai falar de quê? Do teu caráter. Isso vai falar de quê? Da sua transformação. Você foi transformado, você nasceu de novo. De fato, então você não vai se envolver. A mesma coisa. Você está vendo na televisão um filme, né? E de repente aquele filme ali, tudo que vem naquele filme é pornografia. O que você faz? Amado, troca de canal. Você tem o controle na sua mão. Você tem também você tem que ter o autocontrole dentro de você para poder mudar, para poder tirar daquele lugar. Se você pega um programa que não inspira, né, coisas boas na televisão e tantos aplicativos que a pessoa tem, o que você faz? Se você foi transformado de fato, você tem dentro de você o autocontrole. Eu não vou participar, eu não vou acompanhar isso, porque isso não está me trazendo coisa boa para minha vida nem para minha casa. Sabe aonde que Satanás entrou em muitos lares? Através da televisão, das novelas, das telenovelas, dos programas, dos seriados. Entrou e devastou famílias. A pessoa tinha o controle, mas aceitou dentro de casa o adultério através das novelas, a prostituição através da novela, o homossexualismo através da novela, aceitou, né, a corrupção através das novelas, através dos programas de televisão, os palavrões, e contaminaram uma geração. E arrebentou com muita família. Resumo: você tem o controle. Você tem o poder de escolha para não se envolver de tal maneira. Você tem o poder de escolha
para não se afundar nesse lamaçal de pecado. Por quê? O Senhor, a Bíblia diz que nenhuma tentação veio senão humana, tentação humana. Os problemas, as dores, as adversidades é causada pelo homem. O diabo mostra, o diabo abre a cortina, ele descortina a situação e você simplesmente tem o poder de dar um tapa na cara dele como Jó fez, ou você pode simplesmente dizer, na minha vida não, isso não. Você pode pegar, você pode sentar no banquete de Satanás, ou você pode simplesmente dizer, não, essa comida podre eu não quero. Então, a gente tem o escape é o Espírito Santo que dá. O escape para você não se contaminar no pecado, é o Espírito Santo que dá. O escape para você não ser vencido pelo pecado é o Espírito Santo que dá. Mas você tem que andar com ele. Você tem que andar com ele. Fiel é Deus que dá também o escape. Antes com a tentação também dará o escape, para que a possais suportar. Então, para a gente vencer os erros na vida, o pecado na vida, e não provocar Deus a ira, nós devemos de suportar e superar os obstáculos e os problemas que vêm contra a nossa vida. Muitas pessoas estão perdendo suas bênçãos. Muitas pessoas estão sucumbindo ante ao adversário. O diabo, ele é um grande comerciante que vende ilusões. E muita gente quer comprar ilusões. Muitas pessoas querem viver na ilusão. Muitas pessoas dão ouvido a ele. E depois de consumado tudo, a pessoa quer colocar a culpa em cima dele. Foi ele quem fez. Não, ele te mostrou. Você comprou a ideia? Você comprou o problema? Porque você quis. Por que você quis? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia no nosso país. E está aí estampado no Brasil inteiro. Festas, né, clandestinas, beira de praias lotadas, pessoas bebendo, pessoas sem máscara, aglomeradas. Amados, tentar ao Senhor. Depois a pessoa adoece e fala, tá vendo? É Deus que permitiu isso, é Deus que fez isso. Não, Deus, ele te dá sabedoria para você se proteger, para você se autoproteger, para você fazer a coisa certa e proteger também a tua casa. Assim também no relacionamento familiar é a mesma coisa. Assim também no que diz respeito caráter, o nosso caráter, nós temos o escape. Nós temos o Espírito Santo, que pode mudar a história da nossa vida, que pode transformar a gente numa pessoa diferente. Vai depender de quem? Vai depender da gente querer. Vai depender da gente optar e não ficar fazendo igual Adão fez. Quando o Senhor entra no jardim, pergunta a Adão, cadê você? E ele diz, Senhor, eu tive medo, escondi quando eu ouvi a tua voz. Adão, por que você teve medo? Quem te mostrou que você estava nu? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu da fruta e eu comi. Logo, logo jogou para cima de Eva. Assim as pessoas estão fazendo hoje. É o diabo que levou a prostituir, é o diabo que levou a adulterar, é o diabo que levou a beber, que levou, né? A pessoa, quando vem para a presença de Deus, ela pode vir com tudo isso, mas depois que ela passa pelas águas, ela começa a andar com Deus, ela tem que ser uma nova criatura. Não pode ficar na casa de Deus perdendo madrugadas em pornografias virtuais. Não pode viver toda semana encontrando com um parceiro que conhece pela internet. Não pode todo dia ficar aceitando as falcatruas e os problemas na vida. Não pode todo dia ficar caído, prostrado e colocando a culpa em Satanás. Não, não pode. Você deve de consagrar a tua vida. Você deve de respeitar e reverenciar o Senhor, porque Ele é o Senhor da sua vida. Eu quero dizer para você, a nossa sabedoria humana não vale nada. E devemos de buscar a sabedoria de Deus todo dia. Devemos de buscar um relacionamento com Deus todo dia. Meu querido, está quase terminando esse feriado. Amanhã, ao meio-dia, quarta-feira, termina o feriado de carnaval. Depois desse feriado, quem é você? Como você vai estar? O que você perdeu? O que você deixou de ganhar? O que foi tirado, ceifado da sua vida? Dá para você pensar? E talvez você foi crente até quinta-feira da semana passada. Sexta-feira você já começou a desviar.
Sexta-feira você fumou, bebeu, drogou, prostituiu, adulterou, largou a família de lado. E quando for amanhã, a ficha vai cair. Quando você acordar amanhã, quarta-feira, acordar e começar a fazer uma autoavaliação da sua vida. Quantas coisas você deixou de ganhar, quantas coisas você abriu mão, quantas coisas você perdeu, e você vai ter que colocar uma máscara para chegar perto do seu pastor, na sua igreja, e dizer: olha, eu estou cheio de Deus, mas a igreja que tem o Espírito Santo, ela olha não na máscara, não na roupa, ela olha na alma. E o Espírito, ele sonda, ele revela o Espírito e traz à tona tudo que está ocultado. Por isso quero dizer para você hoje, não fique dando desculpa, não fique colocando a culpa no diabo para livrar suas costas, porque aquele que tem os olhos como chama de fogo, que vê a profundeza da nossa alma, que os olhos dele é como uma espada afiada de 2 gumes, que divide coluna e medula e penetra até a extremidade da alma. Ele sabe como é que está o nosso interior, a que distância nós estamos dele. Eu quero pedir a Deus que Deus nessa noite te leva a uma autoavaliação da sua vida, como eu tenho feito na minha vida uma autoavaliação. Todos os dias. Eu me preocupo muito com isso. Saber quem é o pastor Isaías, para que caminho estou indo, o que são os laços que o diabo prepara na vida da gente. Nós temos que abrir mão de tudo isso, sair fora, porque o reino de Deus é maior. Quero dizer para você, pastor, eu sou muito fraco em algumas coisas, peça a Deus para te fortalecer, mas ele só vai entrar na sua vida em áreas das quais você queira que ele entre. Ele não vai entrar em área que você não pedir para entrar. Enquanto você não for fiel a ele para olhar e falar: Senhor, tenho pecado, eu tenho andado por caminhos errados, tenho feito aquilo que não te agrada, por favor, me ajude. Sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não tenho condições, mas o Senhor tem todo o poder. E Deus irá te abençoar. Eu quero fazer uma breve oração com você, desejando você uma ótima noite. Pedir a Deus que essa noite Deus te visite em sonhos, como ele visitou José, como ele falava com José tremendamente em sonhos, que ele fale com você. Talvez a palavra ministrada através desse humilde pregador que vos fala pode não fazer tanto efeito, porque nós estamos sempre focados naquela palavra. Deus vai dar carro, vai dar casa, vai dar namorado, que Deus vai dar um casamento abençoado, que Deus está preparando o varão, essa coisa toda. Mas esta é a palavra que Deus, que você medita nela. Sabe, nós estamos muito acostumados a ter o ego massageado. Mas o Espírito Santo, ele está atuando na igreja, porque a igreja está prestes a ser tirada da terra. Pode crer nisso. Eu quero falar para você que está em cima do muro até o dia de hoje. Olha, o diabo não está preocupado porque você está em cima do muro, não. O muro é dele. A dúvida é dele. A indecisão é dele. Isso. Se você está permeando entre 2 pensamentos, fica tranquilo, você está na mão dele. Agora, se você quiser mudar a sua vida, você vai ter que escolher um lado. Escolher um lado. E tomara que você escolha o lado de seguir Jesus com dignidade, porque o Senhor é o Senhor de sua vida. Vamos falar com Deus um pouquinho? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela vida. Eu quero te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito, meu Pai, em nossa vida. Eu entrego em tuas mãos nesse momento todos aqueles que estarão compartilhando esta palavra, este momento de fé, e que essa palavra possa despertar muitas mentes, meu Pai, e corações. Senhor, tem muitos homens, mulheres de Deus, jovens que estão perdendo seus ministérios, que estão perdendo a oportunidade de entrar no céu um dia, porque, Senhor, está faltando caráter de reconhecer seus erros. Está faltando, meu Pai, o caráter, meu Deus, de dizer: eu não consigo vencer a pornografia, eu não consigo vencer os relacionamentos errados que eu me envolvo nele, eu não consigo vencer a incredulidade, eu não consigo vencer a idolatria que ainda permeia meu coração, eu não consigo vencer a falsidade, eu não consigo vencer a falta de reverência a Deus, meu Pai. Se alguém nesse momento está, talvez com lágrima nos olhos, ó Deus, pedindo, Senhor, força
Que o Senhor venha fortalecer esse homem, esta mulher, este jovem, meu Pai, que ultimamente as igrejas estão lotadas de jovens que vai para a igreja só para namorar, só atrás de namoradas, meu Pai. Eu quero pedir ao Senhor, repreenda esse espírito de sensualidade, de prostituição, repreenda esse mal dentro das igrejas, meu Pai, até homens, meu Pai eterno, que infelizmente não tem caráter, pudor, Senhor, casados, ó Pai, mulheres casadas, meu Pai, que precisam de converter seus corações em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor, meu Pai, venha polir a igreja com teu Espírito Santo e limpar, meu Pai, tirar toda a podridão, Senhor, do santuário, em nome de Jesus, porque a casa é tua. Nós somos apenas os mordomos. E eu te peço, meu Deus, nos dê condições, Senhor eterno, de firmar, meu Pai, de empunhar uma vassoura espiritual, meu Pai, com o Senhor eterno, um detergente desinfetante espiritual para limpar as dependências da tua casa e expulsar com o óleo do Espírito Santo todo espírito de Jezabel, todo espírito, meu Pai eterno, que tem, Senhor, se apossado de tantos homens e mulheres, ó Deus, levando eles, ó Pai, ao sofrimento. Que o Senhor os liberte com teu poder, e nessa noite o Senhor cubra teus filhos em nome de Jesus. E só você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amados, amanhã, quarta-feira, culto da família, 7h30 da noite. Quero mandar um abraço carinhoso para a membresia da comunidade evangélica Manancial de Bênçãos, para nossos amigos que direto e indiretamente têm sido um canal de bênção. E se Deus permitir, se houver uma permissão de Deus, às 9 da manhã, o pastor Isaías estará de volta com mais uma palavra de fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê uma ótima noite na graça do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Amém.